Bom dia, hoje é 14 de setembro de 2024, meu nome é Valdeir Araújo, e o que eu vou apresentar agora é um texto para a disciplina Teoria da História, que eu ministro no quarto período do curso de graduação em História da UFOP, é uma atividade extracurricular, e o texto que eu vou apresentar hoje para vocês chama-se O Medo ao Pequeno Número. Na verdade, são alguns capítulos do livro do Arjun Appadurai, esse antropólogo indiano estadunidense. É um livro que reflete um outro momento histórico, né, da ascensão dos chamados nacionalismos, no início do século XXI, mas que me parece também tem muito a dizer sobre a nossa conjuntura mais recente, né, da ascensão da extrema-direita, das novas direitas, das disputas culturais, ascensão das novas identidades e como isso mexe, né, com a nossa sociedade. Por isso que esse texto entrou na minha disciplina de teoria da história. Não é um texto que comumente entraria numa disciplina de teoria da história, um texto de um antropólogo, nem tanto por ser de um antropólogo, né, mas por não tratar exatamente de um tema canônico, de um tema tradicional da disciplina. Então, ela entra em 2018, no contexto da ascensão do bolsonarismo e a mobilização que o bolsonarismo fez desse ódio às minorias. Então, eu achei que esse texto poderia nos ajudar a pensar alguns aspectos do discurso do Bolsonaro naquele momento. E eu acho que continua atual, né? Essa movimentação do discurso do ódio não deixou a cena pública de modo algum. Então, eu acho que o texto continua sendo relevante para a nossa disciplina. Mas antes de passar para uma apresentação de algumas ideias do texto, a minha intenção aqui não é esgotar o texto, é abrir depois para um debate com a turma. Vou apresentar o Arjun Appadurai rapidamente através de um vídeo mais recente dele, onde ele trata a questão do futuro de uma perspectiva antropológica. Como a gente vem numa sequência que nós discutimos o Koselleck, que discutimos um pouco o Hayden White, todas as teorias da construção da modernidade, eu acho que pode ser interessante ver o Appadurai numa situação mais contemporânea e entender um pouco como ele tem abordado o problema do futuro. Então, vou passar rapidamente um trecho do vídeo. Yeah. Well, when I began to think about the future as something that anthropology needs to pay more attention to, I quickly realized that it's a very big subject. And it could go in many directions, ranging from scenario building, predictions, to efforts in various traditional societies to consult various kinds of experts, ritual experts, medical experts, to prognosticate about what is going to happen. Or in places like India, you have astrology and so on and so forth. That it's a very large range of practices and horizons. So I needed something to give some shape and structure, and also something which some set of categories which were already familiar to us. Therefore, anticipation, imagination, came to mind, all three of them, as things that people understood, but which I saw as sort of ways in which future making was conducted and as it were, produced an assemblage, so that the future was never only about risk or uncertainty or danger, or only about hope and so on, or only about fear, that it could involve all these things depending on the situation. So it seemed to me that these three categories gave me some control over what was otherwise just a vast space. Bom, vou encerrar aqui esse primeiro trecho, né? Só primeiro para ter um contato, entre aspas, mais pessoal com o autor, né? O Appadurai. Continua pensando, continua trazendo contribuições muito relevantes para o campo da antropologia e da teoria em geral.
De outro que eu achei bem interessante a maneira como ele procurou abordar antropologicamente o problema do tempo, né? Ele, diferentemente do Koselleck, né, que aborda a teoria do tempo com duas grandes categorias, que é espaço de experiência e horizonte de expectativa, o Apadurhai, ele produz três categorias, talvez não com a pretensão de validade universal que o Koselleck dá às suas categorias. Como antropólogo, acho que ele está menos preocupado com essas reivindicações, mas com um objetivo mais prático, né, de organizar um conjunto de fenômenos muito vasto, como ele mesmo diz, que gira em torno da noção de futuro. Então, o objetivo dele é pensar antropologicamente como as sociedades operam, constroem a sua relação com o futuro, e para colocar essa variedade de fenômenos dentro de alguns cestos, digamos assim, né, de categorias, ele produz três: a categoria de aspiração, que as pessoas desejam, né, que elas anseiam; a categoria de antecipação, como as pessoas imaginam que o futuro será, como elas antecipam o futuro, uma coisa o que você quer do futuro, e a outra coisa é aquilo que você consegue antecipar com bons argumentos acerca do que o futuro será. E a categoria de imaginação, né? Então, vocês percebam, e aí é uma categoria muito mais ampla, né? A gente poderia pensar que as duas outras categorias, o que se aspira, o que se antecipa, também dependem dessa categoria mais ampla da imaginação. De todo modo, ele coloca essas três categorias num mesmo plano. Então, elas são diferentes em alguma medida, embora a antecipação possa ser, de algum modo, equivalente ao horizonte de expectativa em Koselleck, né? Quando o Koselleck pensa no futuro, o espaço de experiência, o Koselleck está pensando para o passado, então não faria muito sentido ele aparecer aqui na reflexão do Apadurhai, mas ele procura dividir essa categoria, né, um horizonte de expectativa, em categorias que o Koselleck consideraria categorias menores, como menores não no sentido de serem inferiores, né, mas no sentido de fazerem parte do horizonte de expectativa, que seria aspiração, antecipação e imaginação como uma mega categoria. Bom, mas não é... Posso até depois recomendar um outro texto do Apadurhai, onde ele trata mais verticalmente sobre esse tema, mas, como eu disse, não é o objetivo principal dessa apresentação. O objetivo é esse texto que eu vou mostrar agora para vocês, estou compartilhando, e eu quero ler alguns trechos fundamentais com vocês. O capítulo 4 desse livro, chamado Do Medo ao Pequeno Número, que tem o título do próprio livro, né? Então, vamos lá. Vamos começar com esse primeiro trecho aqui do Apadurhai. Existe um enigma básico em torno da raiva em relação às minorias, pequeno número aí é sinônimo de minorias, não é? No mundo globalizado. E o tema da globalização é o tema principal da reflexão antropológica do Apadurhai. Ele é conhecido, inclusive, como um antropólogo da globalização. E talvez vocês não saibam, mas esse tema da globalização ele emerge no Ocidente e também no mundo, de certo modo, né? Principalmente nos anos 90, né? Com o fim do chamado mundo socialista, a queda do muro em 89, há um novo otimismo com relação à expansão da estrutura liberal no mundo e um esforço muito grande de desregulamentação de mercados, de ampliar as trocas culturais, de reduzir, não sei se reduzir, aí já é uma interpretação, mas de conciliar dois processos. Se a gente fosse pegar a narrativa otimista, seria o reforço das identidades locais e a sua maior circulação global, o enfraquecimento das fronteiras nacionais, da forma como elas tinham sido construídas desde o século XIX, e da construção de grandes blocos econômicos que ampliariam essas trocas. Esse processo foi muito contestado, né, em diversos segmentos do espectro político, né? Pessoas apontando, né, as fragilidades dessa proposta de globalização, mas teve também diversas narrativas apontando os benefícios desse processo. O Papadawai, ele, somente aqui nesse texto, ele vai, de algum modo, estudar os momentos de fricção, os momentos de tensão a esse processo e de uma reviviscência de certos nacionalismos que ele identifica que estão organizados em torno dessa lógica de um ódio às minorias. Então, tendo em vista esse contexto, vou prosseguir aqui a leitura desse fragmento.
O enigma é sobre por que os números relativamente pequenos, que dão à minoria do mundo seu significado mais simples e, em geral, implicam fraqueza política e militar, não impedem que as minorias sejam objeto de medo e de raiva. Por que matar, torturar e encerrar os fracos em guetos? Essa é uma pergunta relevante sobre violência étnica contra pequenos grupos em qualquer época da história. Aqui irei abordar esse enigma com referência especial à era da globalização, especialmente a partir do final dos anos 80 até o presente, né, como eu havia dito a vocês. Então, por mais que eu queira adaptar as nossas discussões contemporâneas, as nossas guerras culturais, nesse momento, o foco da reflexão da Padurrai são as minorias étnicas que estão, de maneira geral, inseridas dentro de estados nacionais, aonde outras etnias representam a chamada maioria, não é? Então, ele vai dar alguns exemplos disso ao longo do texto dele. Então, medo aos fracos. A questão histórica comparativa, em todo caso, não se aplica a toda a história humana, uma vez que minorias e maiorias são invenções históricas recentes, especialmente vinculadas a ideias sobre nação, população, representação e enumeração, que não têm mais do que alguns séculos de idade. Hoje, elas são também ideias universais, uma vez que as técnicas de contar e classificar e de participação política, que são subjacentes às ideias de maioria e minoria, estão associadas em todas as partes ao Estado-nação moderno. A ideia de uma maioria não precede nem independe daquela de uma minoria, especialmente nos discursos políticos modernos. As maiorias são tanto produto da enumeração e denominação política, quanto as minorias. Com efeito, as maiorias precisam das minorias para existir, ainda mais do que o contrário. Então, ele está aqui retomando um tema clássico nos estudos sobre modernidade, que é a produção dessas identidades nacionais, né? Nós sabemos hoje que elas são cultural, politicamente, socialmente produzidas, né? A ideia de que você etnicamente pode ser identificado como francês, inglês, alemão, brasileiro, e isso ter um valor de identidade fundamental para você é um fato produzido entre o final do século XVIII, ao longo do século XIX e do século XX, né, a transformação das chamadas nações em identidades étnico-culturais. Então, isso é um processo relativamente cedo, e nós sabemos que, para que esse processo pudesse ser constituído, a nação, né, ou a maioria nacional, precisa definir o outro. Esse outro pode ser o estrangeiro, contra o qual você pode estabelecer conflitos de fronteiras, isso aconteceu e acontece muito, mas esse outro também pode ser um outro interno, né? Que aí esse outro interno, quando está caracterizado como uma minoria étnica, ele vai ajudar essa outra parte da população que se considera maioria étnica a produzir a sua identidade por exclusão. No Brasil, nós sabemos que esse processo acontece, né? Junto com a independência do Brasil, no início do século XIX, há um esforço grande em produzir uma maioria étnica, né, uma identidade étnica do brasileiro, prioritariamente associada ao legado europeu, mas também uma relação com o que seriam minorias, e aí a gente pode até discutir em que sentido seriam numericamente minorias, mas são hierarquizadas como minorias, a minoria indígena e, entre aspas, a minoria negra, né, que são incorporadas ao projeto nacional, mas sempre de maneira subalterna e muitas vezes em políticas de tempo que pressupõem o desaparecimento dessas minorias e a sua incorporação a uma grande maioria étnica que se quer homogênea. Então, nesse aspecto, o texto do Apadurrai nos ajuda muito a pensar essa história étnica do Brasil nos últimos 200 anos. Vamos prosseguir. E aí ele entra aqui, já nesse trecho do texto dele, na categoria que me parece a categoria mais útil para pensarmos a contemporaneidade, mas também, como eu acabei de mostrar, a nossa própria história nacional. A categoria de identidades predatórias.
ele define da seguinte forma: defino como predatórias aquelas identidades cuja mobilização e construção social requerem a extinção de outras categorias próximas, definidas como ameaças à própria existência de algum grupo definido como nós. As identidades predatórias emergem periodicamente de pares de identidades, algumas vezes de conjuntos maiores do que dois, que têm longas histórias de contato próximo, mistura em algum grau de mútuos estereótipos. A violência ocasional pode ou não ser parte dessas histórias, mas algum grau de identificação contrastante sempre está envolvido. Um dos membros do par ou do conjunto frequentemente torna-se predatório ao mobilizar o entendimento de si mesmo como uma maioria ameaçada. Aí que entra o tema principal, né? O que torna uma maioria predatória, né? O que produz essa ansiedade destrutiva numa maioria? É essa sensação de estar ameaçada no seu estatuto de maioria. Não vou antecipar muito o argumento, porque ele vai tratar disso daqui a pouquinho. Esse tipo de mobilização é o passo-chave para transformar uma identidade social benigna numa identidade predatória. Então, a Padurraia, naturalmente, não está aqui produzindo uma narrativa negativa ou destrutiva com relação às identidades sociais. Ele sabe que é um dado antropológico, né? Os seres humanos vão produzir identidade, vão construir identidade. O que ele está analisando é como essas identidades construídas podem se tornar violentas, podem se tornar, como diríamos hoje, genocidiárias. E uma das chaves que ele traz para esse movimento é essa sensação da maioria constituída de estar ameaçada. Em outras palavras, identidades predatórias são produto de situações em que a ideia de um povo nacional reduz, com êxito, ao princípio da singularidade étnica, de modo que até a existência da menor minoria dentro das fronteiras da nação é vista como uma deficiência intolerável na pureza do todo nacional. Em tais circunstâncias, a própria ideia de ser uma maioria representa uma frustração, uma vez que implica algum tipo de difusão étnica no povo nacional. As minorias, como lembra esse defeito pequeno, porém frustrante, desencadeiam a ânsia de purificar. Esse é um elemento básico de uma resposta para a pergunta: por que os pequenos números conseguem incitar a fúria? Então, lembrem bem, né, que ele está lidando muito com os processos de limpeza étnica, né, de processos de ataques, de produção de genocídios contra a minoria. O evento, né, o fenômeno que ele está focando, por que essas maiorias étnicas se sentem tão incomodadas com as minorias a ponto de querer exterminá-las fisicamente? E aí a resposta é que essas maiorias se sentem ameaçadas na sua integridade imaginária pela presença dessas minorias compartilhando um mesmo espaço nacional, um mesmo território. Então, o que ele vai chamar daqui a pouquinho, né, de ansiedade da incompletude, esse desconforto que as maiorias têm de perceber que não correspondem a 100%, né, de que elas são 99%, 98%, 97%, mas não 100%, isso provoca essa ansiedade e essa pulsão para destruição. Novamente, né, fazendo adaptações para o nosso cenário, né, pelo menos para a conjuntura que se abre em 2018, mas também para a nossa história nacional, nós tivemos, né, certamente, exemplos dessa pulsão genocidiária, principalmente no tratamento dos povos indígenas, tá? da vontade de convertê-los ou efetivamente exterminá-los objetivamente do território nacional, mas parece que predomina na nossa tradição não tanto a exterminação física, embora obviamente ela existe, né, de diversas formas, quando a gente fala da violência sistêmica contra as pessoas pretas e as pessoas indígenas nas periferias ou no nosso mundo rural, mas o modo parece predominante da maioria étnica brasileira
lidar com essa ansiedade da incompletude foi, e aí com consequências muito graves, a ideologia da miscigenação transformada em ferramenta de branqueamento. Né? Então, desde o século XIX, talvez até um pouco antes, desde o século XVIII, nossas elites tentam lidar com essa ansiedade da incompletude, produziram uma política do tempo, né? Uma política da história, onde essas minorias, em algum momento, estariam tão incorporadas ao corpo nacional, tão integradas à maioria étnica com predomínio e hegemonia europeia, que elas deixariam de existir. Então, não é exatamente um extermínio físico da minoria, na maior parte dos casos, embora isso também exista, mas é um extermínio simbólico, um extermínio através do processo de miscigenação, de aculturação e por aí vai, que tem a ver com outro texto que a gente vai tratar também, que é o texto do Abdias do Nascimento, que é bem mais antigo que esse do Apadurrai, mas que trata do mesmo tema, né? O genocídio do negro no Brasil. Bom, os pequenos números representam um obstáculo muito pequeno entre a maioria e a totalidade ou a total pureza. Num certo sentido, quanto menor o número e mais fraca a minoria, mais profunda é a fúria em relação à sua capacidade de fazer que a maioria se sinta como uma mera maioria e não como um etnos inteiro e incontestável. Nesse aspecto, né, e trazendo o debate um pouco para as guerras culturais contemporâneas, uma das minorias menores, digamos assim, né, mas minorias que têm menor significado do ponto de vista populacional, tem sido a minoria das pessoas trans. Né? Quando a gente discute, entre aspas, o grupo minorizado, né, as pessoas negras como grupo minorizado, e se você define aqui negro como a junção de pretos e pardos, você tem uma maioria hoje no Brasil e não necessariamente uma minoria, ainda assim como grupo minorizado, a existência dessas pessoas provoca naturalmente essa ansiedade da incompletude no que alguns autores chamam hoje de branquitude, né, que naturalmente não corresponde com as pessoas brancas, mas com uma ideologia do ser branco europeu como ideologia étnica predominante no Brasil. Então, embora sejam a maioria numericamente falando, né, pretos e pardos, eles são tratados, né, pela ideologia da branquitude como minoria e logo produzem essa ansiedade da incompletude de que fala o Apadurrai. Mas o melhor exemplo talvez seja, voltando, à questão das pessoas trans, né, que mobiliza as franjas da luta cultural hoje com maior vigor, né, de todos os lados do espectro político, e que mesmo que represente uma parcela muito pequena da população, embora a gente, claro, pode sempre argumentar que é muito difícil medir objetivamente a presença dessas pessoas na população, a gente tem várias estimativas, mas não tem uma medida muito precisa, mas talvez essa própria imprecisão e a existência minoritária desses grupos alimenta tudo isso que o Apadurrai está descrevendo aqui, né? Essa ansiedade da incompletude e, em função disso, a transformação das identidades hegemônicas em identidades predatórias. Então, se a expressão de gênero mais padrão é a maioria, ela se relaciona com essas expressões minoritárias com uma certa ansiedade. Né? Então, prosseguindo aqui no texto do Apadurrai. O enorme aparelho de espetáculo e mídias nazistas, a circulação incansável de propaganda racializada e boatos espalhados oficialmente, e performances que atualizavam seus projetos no ato e em populações judias degradadas, eram vistas como prova das qualidades subhumanas de judeus, foram um feito notável de engenharia política atuante e ideológica. Até em si mesmas, elas poderiam ser vistas como prova do esforço necessário para construir um consenso nacional bem-sucedido em favor da campanha contra os judeus como plataforma central do Terceiro Reich. Também se poderia argumentar que o engajamento de civis em vários tipos de batalhões policiais, campos de extermínio e marchas forçadas,
que eram parte da maquinaria da solução final, estava em si mesmo incluído nas ações performativas políticas massivas pelas quais os judeus eram transformados com êxito em sub-humanos. Então, aqui, naturalmente, o exemplo histórico, referência para tratar desses processos de genocídio étnico é o Holocausto dos judeus, perpetrado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Na contemporaneidade, essa discussão sobre o Holocausto e genocídio tem sido muito disputada no sentido de não deixar que essa experiência arquetípica, né, do genocídio e do Holocausto judeu sirva de parâmetro absoluto para medir qualquer outras formas de genocídio ou de holocausto. E aí o debate mais intenso é sobre o que acontece agora em Gaza, né? Nos territórios palestinos ocupados por Israel. Há uma série de intelectuais, políticos, juristas, né? O próprio Tribunal Penal Internacional, que iniciam um debate que tenta esclarecer se essa ação israelense pode ser considerada uma ação de genocídio contra os palestinos ou não. Mas, independentemente desse debate, né, se nós aplicamos a categoria, ou as categorias do Apadurrai para a situação concreta do Estado de Israel, né, dele absorver em seu território, mesmo que de maneira ilegal, os territórios palestinos e, obviamente, a população que está aprisionada nesse território, para o Estado de Israel, essa minoria, entre aspas, palestina, se torna fonte de ansiedade, além de ansiedade concreta do retorno da violência dessa ocupação colonial, né, das pessoas que estão sendo violentadas responderem a essa violência, a essa ansiedade gigantesca com relação de qual poderia ser o lugar dessa minoria, entre aspas, dentro desse Estado de Israel, etnicamente identificado enquanto um Estado judeu. Então, esse é um problema também que nos ajuda a pensar essa grande escândalo, né, do nosso tempo, que é a ocupação israelense em Gaza e as ações que nesse momento estão acontecendo naquele território. Muito mais poderia ser dito sobre o antissemitismo nazista e o projeto nacional mais amplo do nacionalsocialismo. Para as finalidades dessa argumentação, o ponto principal é que, uma vez definido o projeto de germanidade em termos étnico-raciais e passando a estar em jogo a lógica da pureza, várias minorias transformaram-se em alvos da fúria contra a pureza incompleta. Os homossexuais, os velhos, os enfermos, os ciganos e, acima de tudo, os judeus. Então, aqui ele amplia, né? Nós sabemos que todos esses grupos também foram perseguidos sistematicamente, né, pelo Estado nazista, e, ao mesmo tempo, abre uma janela para a nossa apropriação mais direta. Então, como grupos que aqui estão sendo chamados de homossexuais e que foram perseguidos dentro dessa lógica das identidades predatórias, são ainda hoje, e talvez mais ainda hoje, se a gente amplia essa categoria para a categoria LGBTQIA+, não? Ela aparece nos discursos étnicos, nos discursos totalitários contemporâneos, como uma das minorias que precisa ser silenciada, enquadrada, exterminada. A ideologia, aí ele cita um outro exemplo, né, do que ele está chamando dessa pressão das maiorias sobre minorias. A ideologia hindutva na Índia, ou seja, a ideologia do nacionalismo indiano, que hoje, mais até do que no momento em que o Apadurrai está escrevendo esse texto, né? Hoje, o nacionalismo indiano é predominante no modelo político indiano hegemônico, com o Modi. Ele, inclusive, tenta recuperar o nome nacionalista da Índia, né? Porque a Índia não se chama mais Índia, mas que recorra ao nome nacionalista indiano. Me escapa agora o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Então, a ideologia hindutva na Índia, por exemplo, a ideologia dos filhos do solo na Malásia, ou várias ideologias de cidadania na Europa poderiam ser vistas como majoritarianismos liberais, isto é,
como majoritarianismos que procuram ser inclusivos. Serão esses majoritarianismos fundamentalmente diferentes daqueles mais totalitários que os nazistas instalaram na Alemanha nos anos 30 e 40? Minha sugestão é de que todo majoritarianismo leva dentro de si as sementes do genocídio, uma vez que está invariavelmente ligado a ideias sobre a singularidade e a completude do etnos nacional. Então, esse movimento do texto do Abado Rai é muito importante para a gente, porque há uma tendência, né, como eu falei, de transformar a experiência do Holocausto e do genocídio nazista numa experiência excepcional, de uma experiência que só aconteceria dentro de estados totalitários, logo, o modelo liberal nos protegeria desse risco genocidiário, e o que o Apadorrai está dizendo é que não, né? Que aonde houver a produção de uma ideologia política, de um modelo de governança assentado na majoritarianismo étnico, você teria a porta aberta para ações genocidiárias contra minorias. No nosso caso, né, a gente percebe como o bolsonarismo, na prática, ele aprofundou um certo genocídio estrutural da sociedade brasileira, né? Seja simbólica, né? Quando ele, por exemplo, dizia: eu não vejo cor, eu não vejo raça. Né? Então, essa negação, que parece ser absolutamente ingênua da diversidade étnica nacional, que parece, inclusive, ter algum aspecto liberal, né? Afinal de contas, ele quis dizer, ou pelo menos uma das interpretações dessas falas, que não é só do Bolsonaro, né? É uma fala estruturante da sociedade brasileira, quando ele diz: eu não vejo cor, ele gostaria de ser entendido como: eu não diferencio as pessoas pela sua situação étnica, pela sua cor da pele. Então, em teoria, isso seria uma afirmação liberal, sendo que dentro do liberalismo todos são iguais perante a lei. Logo, eu não devo, né, diferenciar as pessoas de acordo com a sua identidade étnica. Mas o problema é que essa frase dita pelo Bolsonaro também nega todas as assimetrias que efetivamente existem na sociedade brasileira e que são organizadas por hierarquias raciais, por racismo estrutural. Então, uma frase que, se interpretada do ponto de vista dos valores liberais, poderia ser considerada positiva, né? Afinal, ela está reforçando o valor da igualdade estrutural do liberalismo, ela é, na verdade, ligada ao majoritarianismo étnico-cultural. Aqui eu estou colocando por minha conta essa dimensão do majoritarianismo cultural, porque aqui o Bolsonaro não está negando só a diversidade étnica da nação brasileira, né? Está negando os efeitos dessa diversidade étnica, está negando a existência de hierarquias étnicas, mas também está negando, em outras situações, a diversidade sexual, a diversidade regional, todas as outras formas de diversidade que constituem o estado atual da sociedade brasileira. A diversidade de gênero, por exemplo, né? Quando se nega a encarar a existência de assimetrias de gênero, né? Na nossa sociedade, e, ao negar essas assimetrias, negar também a necessidade de políticas públicas para revertê-la. Então, prosseguindo, não sei se isso acontece. Peraí. Como ideologia majoritária transformada em predatória, porém, ela não nos permite imaginar que o liberalismo esteja imune às condições que produzem o genocídio pela maioria. A Índia das últimas 2 décadas é um caso exemplar dessa última possibilidade, ou seja, dentro da ideologia do predomínio étnico dos hindus na Índia, né, os muçulmanos vão sofrer constantemente o risco de extermínios. Né? Nós sabemos como a Índia está dividida em diversas etnias. Aí ele começa uma outra parte do texto, que talvez nos interessa menos diretamente, como essa construção política entre maiorias e minorias ela nasce dentro do pensamento liberal, dentro da própria construção do Estado Nacional moderno, né? Eu vou dar só um exemplo aqui, mas eu não me interessa muito a disciplina aprofundar esse ponto. Mas só para resumir o que ele diz.
Para o pensamento liberal, desde o começo, o problema da democracia é a possibilidade de que ela poderia encorajar a legitimidade política dos grandes números. O forte contraste entre o povo e as massas é constituído, no pensamento liberal, em torno do que acontece com o número um quando muitos zeros lhe são acrescentados. A ideia das massas, como no livro clássico de Ortega y Gasset, A Revolta das Massas, está associada no pensamento liberal aos grandes números que perderam as racionalidades incrustadas no indivíduo, o número um. Assim, as massas são sempre vistas como produto e a base do fascismo e totalitarismo, tanto por causa da sensação de serem compostas por não indivíduos, ou indivíduos que perderam sua capacidade mental para exercer seus próprios interesses racionais, quanto por causa da sensação de uma coletividade orquestrada por forças externas a ela, como um Estado, um ditador ou um mito, que não foi produzida pela interação proposital entre os indivíduos. Então, aqui ele retoma um tema clássico da reflexão sobre o totalitarismo dentro do próprio mundo liberal, né, no momento em que esse mundo se fragiliza, ele abre como efeito colateral essa ascensão das massas. Né? Então, o que são as massas dentro dessa tradição de pensamento? São aqueles que o liberalismo deveriam se comportar como cidadãos racionais, vão se comportar como grandes números movimentados por ideias semi-racionais, por crenças, por valores emocionais. Então, aqui, novamente, o texto dele se torna relevante, mesmo que ele tenha escrito isso muito antes do que a gente chama da revolução da Web 2.0, das redes sociais, dessa comunicação direta da cidadania que foi provocado com essa revolução digital, né? Mas muitos dos termos em que ele descreve as massas, ou que, na verdade, os críticos do liberalismo apontaram esse risco do surgimento das massas no cenário político liberal. Então, todo esse vocabulário pode ser atualizado, claro, com os devidos cuidados, para a situação contemporânea, né? Onde as pessoas se movimentam em busca de mitos. Hoje mesmo, lendo o jornal, as pessoas tentando identificar o fenômeno Pablo Marçal em São Paulo como a substituição do eleitor pelo seguidor, né? Então, será que o seguidor, né? Será que a pessoa digital que está navegando pelos grupos de WhatsApp, pelo Instagram, pelos canais de YouTube, ela se comporta como cidadão liberal, ideal tipo, né? Que toma decisões racionais, decisões fundadas num debate livre e aberto, ou essas pessoas se comportam mais como essas massas que movimentaram o fascismo nos anos 20 e 30. Então, por mais que a gente deva argumentar pelas diferenças, né, a difusão do rádio, que permitiu essa politização das massas nos anos 20 e 30, era uma politização muito unidirecional, era o grande líder falando através do rádio para essas massas. Embora, naturalmente, essa sociedade ela vai se organizar nos seus grupos reais, nas igrejas, nos órgãos do partido. Então, você tem também uma reprodução social dessa politização das massas. No mundo das redes sociais, né, o canal do líder com as massas não é um canal apenas unidirecional. As massas alimentam, na configuração de seguidores, essa dinâmica com o líder. Não é? Aí vamos pensar no Bolsonaro, vamos pensar no Trump, no Vítor Orbán, na Hungria, ou no Modi, na Índia. Né? Apesar das múltiplas diferenças desses modelos, o que eles têm em comum é essa mobilização das maiorias, a mobilização da ansiedade dessas maiorias, o medo que essas maiorias têm de nunca serem completas, por um lado, e o medo que essas maiorias têm de se tornarem minorias. Não é? O debate presidencial dos Estados Unidos essa semana entre a Kamala Harris e o Donald Trump teve um dos pontos mais importantes, que mais repercutiu pós-debate, foi o episódio ridicularizado pela Harris,
de que o Trump afirmava que os imigrantes nos Estados Unidos, na cidade de Springfield, no Ohio, estariam comendo os animais de estimação. Então, vocês imaginem a cena, né, de imigrantes pela rua, caçando cães e gatos para serem devorados. Todo mundo achou muito pitoresco essa história, mas qual foi o efeito disso pós-debate? Muitas pessoas foram se informar o que estava acontecendo em Springfield, em Ohio. E o que estava acontecendo? Springfield é uma cidade de pouco menos de 60 mil habitantes, ou seja, o tamanho da cidade de Mariana, onde fica o campus de história da UFOP, uma cidade decadente, né, desse declínio industrial que vem afetando os Estados Unidos já há décadas, e nessa cidade foram alocados cerca de 20 mil refugiados haitianos. Então, você imagina, uma cidade de 60 mil, chega, num curto prazo de tempo, 20 mil pessoas de uma outra cultura, de uma outra situação. Isso, naturalmente, produz ansiedade nessa pequena comunidade, movimenta um tema do conservadorismo muito forte nos Estados Unidos e na branquitude em geral, que é o tema da substituição populacional, ou seja, como os outros se reproduzem mais, em teoria, né, obviamente, têm mais filhos, crescem mais, as pessoas brancas estariam ameaçadas de se tornarem minoria. E, naturalmente, uma maioria tem uma ansiedade gigante em se tornar minoria. Então, nessa pequena cidade de Springfield, os conservadores e a direita americana achou o laboratório perfeito para demonstrar que o risco da substituição populacional, é assim que eles chamam, né? Esse topos anti-imigração, que o risco de substituição populacional é um risco real. Então, o Trump, né, produziu uma fala que era mentira, factualmente parece não se fundamentar, mas que teve um efeito nas redes sociais de ampliar a experiência de uma comunidade pequena que se vê acossada pela chegada de dezenas de milhares de imigrantes. Tá? Para piorar a situação, nessa cidade de Springfield, alguns meses atrás, um imigrante, esses imigrantes são refugiados haitianos, um imigrante haitiano sem licença para dirigir nos Estados Unidos acabou atingindo um ônibus escolar, matando um jovem, acho que de 11 anos, mais ou menos, e ferindo outras 23 pessoas. Isso provocou na cidade uma ansiedade enorme, né? Uma caça às bruxas, a culpa dos imigrantes, culpa dos haitianos, e que o Trump fez no debate, se utilizando do ridículo, se utilizando de uma fake news, foi chamar a atenção de uma grande parte do eleitorado que talvez não soubesse de todos esses acontecimentos em Springfield para os acontecimentos de Springfield. Então, assim, um outro episódio muito recente também que torna esse texto do Apadurrai muito importante para nos ajudar a pensar a contemporaneidade foi na Inglaterra, onde também um inglês de primeira geração, aparentemente muçulmano, comete um assassinato contra um jovem, não recordo bem, e isso detona os maiores movimentos de violência e protestos públicos na Inglaterra há décadas. Então, me parece que o Apadurrai está certíssimo quando ele diz que o majoritarianismo liberal não é suficiente para evitar o risco de ações genocidiárias. Né? Então, na Inglaterra, a impressão que nós temos é que sempre muito pouco vai ser preciso para que essa maioria étnica inglesa se revolte fisicamente contra as minorias que elas consideram representam uma ameaça, né, ao seu aspecto majoritário. Então, gente, eu vou trazer o texto até aqui. Como eu disse a vocês, não me interessa o texto na sua integridade para a nossa disciplina, mas esses dois pontos, né, a categoria identidade predatória e a categoria ansiedade da incompletude, para pensar esses fenômenos contemporâneos e de como nós, historiadores e historiadoras, podemos contribuir para mediar esse tipo de fenômeno social.